Muito bem, meus amigos, iniciando aqui então o nosso trabalho de hoje, nós continuamos aqui com o nosso roteiro do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo número 20, Mediunidade e Oração. Esse caso é uma continuidade, beijo querida, é uma continuidade do capítulo número 19, Dominação Telepática, em que nós tivemos aqui a seguinte... o seguinte caso, né? André Luiz, Hilário e Aulus se preparavam então para sair daquela casa espírita que eles estavam observando, né, acompanhando ali as tarefas, quando então irmã Teonília, que é um dos espíritos que trabalham na instituição, chamou a atenção de Aulo, né, pedindo ajuda para que Dona Anésia, uma das trabalhadoras da casa, fosse amparada, porque ela tinha ali uma grande preocupação, e ela traz assim esse início, né? Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de reencarnação, de desencarnação, sofria tremenda luta íntima de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se invigilante das obrigações no santuário doméstico, parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas, como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Avançando aqui então, falava sobre dia e noite o pensamento com essa nova mulher, que o enlaçara numa armadilha de mentirosos encantos. Onde fosse, né, onde ele fosse, em casa, no trabalho, aquela imagem estava sempre presente e ele se apresentava então num obsidiado autêntico. Perguntado aqui por Hilário se não poderia haver uma intervenção dos espíritos amigos, primeiro respondeu aqui Aulus que era preciso fazer uma análise do caso para saber exatamente que tipo de relação existia entre o Jovino e essa mulher, que para ele poderia ser, por exemplo, uma escolha que foi feita no passado para que esse reencontro fosse um reencontro de provas. Então eu não poderia simplesmente interferir numa situação sem que soubesse o caso. Aliás, isso traz para nós uma reflexão importante, porque muitas vezes nós queremos ajudar e acabamos atrapalhando, não é? Como o caso, por exemplo, de uma senhora que uma das histórias do Chico, né, que ela tinha um filho que passava por uma doença bastante grave e ela pedia intensamente para que os espíritos intercedessem por ele e também ajudassem para que ele se recuperasse, e ela tendo merecimento, e os espíritos então, atendendo à solicitação dela, fez com que o rapaz se recuperasse. No momento em que ele se recuperasse, ele voltou então à vida que ele tinha anteriormente e sofreu uma grande queda moral. Então, nem sempre aquilo que parece ruim na verdade, né, algo que vem a trazer sofrimento para o espírito, mas é um processo educativo. Avançando um pouco mais, nós temos aqui então que combinaram, né, de visitar a residência desse casal, dessa família, na noite seguinte, e antes disso, né, enquanto eles estavam ali a sós, longe de Dona Teonília, né, do espírito de Irmã Teonília, Aulus explicou o seguinte, né, durante o regresso ao nosso tempo de trabalho e estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação, e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. Então essa questão da influência espiritual, da fixação mental, da obsessão entre encarnados, é algo muito real e muito comum para a grande maioria de nós aqui encarnados, e isso acontece sem que nós nos demos conta. Depois ele continua aqui trazendo para nós. Chegaram então à casa da família, tiveram ali, né, naquele momento do jantar, era Anésia, Jovino e as 3 filhas, Marcina, Marta e Márcia.
Durante o jantar ele se apresentava ali com mau humor e tudo mais, e a esposa procurava desviar um pouco, né, daquela tensão e tudo mais. Márcia foi então até a avó, né, que seria a mãe de Anésia, né, que se encontrava ali em processo de desencarnação. E aí depois então Anésia conversava com o Jovino, que assim que ele acabou de jantar, ele saía de casa. E ele disse que ia tratar de negócios com amigos e tudo mais. Mas nesse momento surgiu então, como foi colocado para nós, a surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Ele então, né, desconversou, queria sair de casa, a esposa convidou ele para que ele ficasse para fazer uma prece, a oração em família, o evangelho no lar. Então ele acabou tratando com ironia, né, e se desviou e não teve intenção nenhuma de ficar e acabou saindo. Ela se sentiu bastante triste, acabou chorando, né, por causa dessa situação toda, e ao mesmo tempo ela começou então aquele embate mental de palavras, ideias, que ela começava a remoer, e algo bastante curioso acabou acontecendo, né, porque enquanto ela ficava duelando consigo mesma nos seus pensamentos, nesse momento então acabou surgindo a imagem da mesma mulher que surgira, né, à frente de Jovino, também apareceu para Anésia. E aí então também da mesma forma, e nesse momento começou então aquele duelo mental também entre as duas, né, algo bastante curioso. E ela se lembrou dessa pessoa, pensou em toda a interferência que ela causava na família, todas as dificuldades, né, e começou a se sentir bastante tensa, angustiada, fisicamente começou a sentir os efeitos negativos daquela imagem. E foi colocado para nós aqui, né, à medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se num ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Depois aqui então, avançando um pouco mais, Aulos então trouxe a explicação, né, porque estavam ali então Teonília, Aulos, Hilário e André Luiz. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que o marido e mulher respiram em ambiente de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve Anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Então a gente vê que o ambiente doméstico acaba ficando todos ligados no mesmo pensamento, e há aqueles que sofrem maior ou menor, a maior ou menor intensidade daquele conteúdo mental que se encontra ali concentrado no ambiente. Por isso então, né, um ambiente harmônico, uma família harmônica, todos desfrutam daquele ambiente pacífico. Um ambiente tumultuado, todos de alguma forma sofrem o ambiente, a problemática daquelas vibrações, né? Então, aqueles que estão envolvidos diretamente, por exemplo, nesse caso, o casal, ambos sofrem essa influência e acabam sofrendo da mesma forma também os efeitos negativos. Os filhos, por sua vez, embora não estejam ligados diretamente à questão, que é o caso de infidelidade que nós vimos aqui, sofrem da mesma forma também essas perturbações. E aí então é por isso que nós vemos, né, no caso de um ambiente muito tumultuado, não é apenas aquilo que se ouve ou aquilo que se vê. Aquilo que se sente também nesse campo das vibrações acaba interferindo, né, no dia a dia, na saúde emocional, na saúde mental dos filhos, por exemplo, e daqueles que estão próximos. A mesma coisa acontece num ambiente doméstico, a mesma coisa acontece num ambiente social. Avançando aqui também, pergunta aqui Hilário, né, examinamos, porém, um fenômeno comum, intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si,
que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Então um tema bastante, bastante sério, bastante grave, que todos nós devemos refletir bastante sobre tudo isso, principalmente se nós somos o agente dessa perturbação. Foi perguntado então se esse é um caso que diz respeito aos domínios da mediunidade. E aí então, como nós estudamos ontem, falava sobre a questão da sintonia mental, né? Então, alienação mental, sintonia, vibrações, a gente ficou conversando bastante sobre isso ontem, né? A forma como nós devemos nos prevenir dessas influências. E aí então a explicação para o fenômeno mediúnico propriamente dito foi colocado aqui então por Aulus. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. E aí então, como solucionar o problema de antipatia contra nós? Ele responde, que a melhor maneira de extinguir o foco é recusar-lhe o combustível. Então é a mudança de vibrações, a fraternidade operante, como a gente lembra sempre. Então 20 horas chegou, era o momento preciso de suas preces juntos da mãezinha doente, e acompanhamos-la atenciosos a fim de igualmente orarmos. Então esse aqui é um breve resumo do capítulo anterior. Vamos agora então o capítulo número 20, Mediunidade e Oração. O detalhe importante desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é que a gente acaba extrapolando as paredes da reunião mediúnica. Então nós vemos que o fenômeno mediúnico não diz respeito ao médium ostensivo, não diz respeito ao trabalho mediúnico numa instituição. A mediunidade fala de uma capacidade que nós temos de perceber o mundo espiritual de um modo muito mais intenso. E isso pode acontecer com uma pessoa comum, no seu lar, nas suas relações, no seu modo de pensar, no seu modo de viver. Então, nós vemos que muito mais do que nós imaginamos, pensar, por exemplo, eu sou médium porque eu trabalho numa casa espírita. Muitas vezes eu sou médium sem me dar conta disso, sofrendo os efeitos. E isso, infelizmente, é um fator de ignorância para o nosso mundo hoje, porque o mundo espiritual, interagindo diretamente com o mundo físico, nos influencia e acaba sendo influenciado de uma forma recíproca, E aí então as pessoas simplesmente não sabem diagnosticar. Por que que isso acontece? Por que que eu sinto isso? Por que que as coisas caminham nessa ou naquela direção? E aí tudo isso então diz respeito a esse domínio da mediunidade. Vamos lá. Em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade acusava a aflitiva dispneia, dificuldade para respirar, A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodava junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso. Temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas do corpo carnal. E este homem de triste apresentação que guarda a cabeceira? Perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Este é infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física.
teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como um herói, e a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito. Ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Então, aqui a gente tem, sempre observando aquela curiosidade muito presente, tanto em André Luiz, mas principalmente em Hilário, que era ali o mais jovem em termos de experiência nesse campo de pesquisa, de observação, e aí então sempre querendo saber das coisas naqueles momentos mais inoportunos, Então aquele momento de extrema gravidade era necessário colocá-lo de volta ali ao trabalho, Realmente a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulado com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora convidando-a à oração. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas. Contudo, Marcina e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida a prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia no mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. Nenhum deles nos assinalava a presença, e diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em tenor vibratório, idêntico ao da existência da carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos desencarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza, e quando sensíveis ao bem, ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Bom dia, Didima. Aqui, então, nós temos nesse capítulo, nesse parágrafo, uma colocação importante, no momento em que ela, então, se concentra em prece em benefício da mãe, muitos espíritos doentes necessitados dessa assistência acabam se aproximando e se beneficiam desse trabalho. A mesma coisa que nós vimos também nesse mesmo livro, quando André Luiz, Hilário e Aulus foram até a casa espírita, eles observaram uma quantidade significativa de espíritos que entravam na instituição com permissão daqueles que cuidavam da proteção do ambiente, para que eles então fossem beneficiados, e eles iam por vontade própria. Eles iam com a intenção realmente de serem beneficiados. Não eram espíritos que se aproximavam para trazer ali nenhum tipo de perturbação. E nesse caso, como foi colocado para nós aqui, na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Então são aqueles espíritos que, presentes nas atividades humanas, também se beneficiam através dessas mesmas atividades, especialmente nesse caso, daquelas que são voltadas para a prece, para aquele trabalho religioso, para aquele trabalho espiritual de um modo geral. Então eles acabam sendo assistidos, claro que muitos deles sendo induzidos para
para irem a determinados locais. A mesma coisa acontece com os evangelhos que são feitos nos lares, os trabalhos feitos em instituições religiosas, esses trabalhos individuais, né, como é o caso da assistência que uma filha tenta prestar à mãe. Então, até mesmo nessa parte do Evangelho no Lar, me recordo de uma passagem de Joana de Ângeles, né, que ela contava que de muitos lares, numa grande cidade, apenas um se destacava num círculo, num espaço, se destacava com uma irradiação luminosa. E aí então, observando de perto, viu-se que era o Evangelho no Lar que era realizado naquele momento. Então é realmente algo bastante importante que nós, aqui encarnados, muitas vezes fazemos no automatismo ou olhamos com um olhar mais técnico, sem observar exatamente os efeitos dessas vibrações no plano espiritual. Quanto valor no insignificante ato de fé! O assistente afagou a fronte inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva, em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília, que, com isso, buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E sem refletir que estava pregando, acima de tudo para si mesma, Anésia adiantou. Sim, minha filha, estamos sozinhos porque a vovó, fatigada, não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. Então, aqui ela, intuitivamente, ela já deduzia essa questão. Tiqueté colocou, né, dizem que quando lemos um livro nos aproximamos do seu autor. E o Tiqueté, eu não só acho do autor, mas a gente vai além, porque quando um livro ele é publicado, as ideias também são difundidas. E nós podemos criar, assim, imaginar uma ideia de uma grande teia, onde cada pensamento que comunga com aquelas ideias vão criando pontos que vão se ligando, mesmo que seja a distância. Então é o que nós vemos com relação a um livro, com relação a um filme, a uma reportagem, a uma notícia, a qualquer tipo de ideia que acaba sendo difundida, principalmente nos meios, nos tempos atuais, em que a tecnologia permite uma conexão muito rápida e numa quantidade muito grande de pessoas, a gente vê que essas teias vão se formando. É a nossa ideia ligada ao outro, né? Pois é, a intenção do autor era essa, mas eu acho que ele não imaginava a dimensão do efeito que ele criaria com essa ideia. Então nós vemos assim no caso dos livros espíritas, por exemplo, dos livros, de um modo geral, que trazem um conteúdo nobre, um conteúdo espiritual, a gente vê aquela grande teia, vamos brincar assim um pouco com as cores, aquela teia ligada por fios dourados, né? Mas ao mesmo tempo você tem ali aquele que é o músico, você tem aquele que é o autor de um livro, aquele que é um autor de um programa na televisão, de um filme, um roteirista, um jornalista. Dependendo do conteúdo, se é um conteúdo de baixo padrão vibratório, aqueles fios escuros ligando aqueles pensamentos. Então, se nós pudéssemos olhar
para a nossa atmosfera hoje aqui e víssemos essas conexões, as nossas mentes ligadas umas às outras, nós veríamos tudo isso acontecendo. E ao mesmo tempo em que esses fios são ligados, nós veríamos aqueles pulsos de energia partindo de uma mente sobre a outra. Então, essa colocação que você pôs agora, ela é muito interessante e daria certamente aqui ensejo da gente desenvolver com muito mais profundidade isso, para falar sobre ligações, sobre conexões mentais, a força do pensamento, as influências que uns exercem sobre os outros. Né? Então, como a gente tem comentado, mais uma vez, né, nesses tempos atuais de grande intensidade política, de grande movimentação social, de grande busca por espiritualidade das pessoas, nós vemos grandes movimentações no campo das vibrações nos mais variados teores. Então nós temos ali aquele que é o mais elevado, aquele que é o mais construtivo, aquele que é o mais destrutivo, e assim esses pulsos vão circulando pelo mundo todo, criando essa grande cadeia de vibrações, essa cadeia de conexões aqui no nosso mundo. E tudo isso acontecendo sem que ninguém perceba. A gente simplesmente acha que é uma coisa que acontece por acaso, uma coisa que acontece numa frequência ou numa intensidade muito menor do que a realidade. Mas é exatamente essa a ideia. Por isso, então, a gente vê que nos mundos dos espíritos felizes, por exemplo, essas conexões também acontecem, já que todos nós, sendo espíritos imortais, vivendo nesse, não apenas como cidadãos planetários, mas cidadãos universais, e tendo os fluidos que se mobilizam com a força do pensamento, nós vemos mundos conectados. Nós vemos espíritos conectados em todos os lugares, mas quando eles se concentram num determinado local, como é o caso de um planeta, por exemplo, nós temos, no nosso caso, a qualidade da vibração da psicosfera do nosso planeta. Nós vamos para um mundo mais elevado e vemos ali os espíritos, por exemplo, regenerados, ou espíritos felizes numa condição mais elevada, nós vemos assim como é a psicosfera desse mundo, porque todos pensam vibrando na mesma sintonia. Como são todos elevados, a gente vê então aquela grande psicosfera em volta, com luzes, com grandes intensidades, com uma pureza muito grande. No nosso caso, nós vemos então aquela psicosfera, podemos dizer assim, mais acinzentada, com vibrações mais densas, com vibrações mais agressivas, mais perturbadas. Né? Então tudo isso criado pela força do pensamento. Né? Bom dia, Fatival. A Angelina colocou, né, pensei, né, essa avaliação como uma penitenciária, como será? Então a gente pode colocar, Angelina, que o nosso planeta, de modo geral, ele traz ali uma, vamos dizer assim, uma vibração média do nosso planeta. Então tem aqueles que pensam um pouco mais, tem aqueles que pensam mais assim, num padrão mais elevado, aqueles que pensam num padrão mais inferior. Né? Então ali vai se misturando e fica aquela média das vibrações do nosso pensamento. Mas do planeta a gente vai então concentrando em pequenos focos no nosso planeta. Não no planeta como um todo, mas em pequenos focos. Então nós vemos assim, em nações, em ambientes de conflito, em hospitais, em igrejas, em penitenciárias, em cemitérios. Então a gente vai ligando esses pequenos pontos, fazendo ali microconexões. E aí então a gente fica pensando onde seriam, aqui no nosso planeta, os focos de vibrações mais elevadas. E em que época também isso acontece? André Luiz já falava sobre isso também numa mensagem, com a mensagem de fim de ano, mostrando que existe uma grande transformação na qualidade do nosso planeta quando chega nessa época de Natal, quando chega na época de eventos religiosos. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma mudança significativa quando chega na época do Carnaval, por exemplo. Quando chega na época de conflitos sociais. Então, assim, existem aquelas situações que são locais e existem aquelas situações que são sazonais, que acontecem em determinadas épocas do ano. Então a gente vai ver nessa grande mobilização como se o nosso planeta fosse um grande organismo vivo, pulsando energias por todo lado, porque nós mesmos criamos. Então, quer dizer, nós precisaríamos estar no plano espiritual para ver isso na prática, para ter um entendimento maior. Mas essas poucas ilustrações dá para a gente ter uma ideia
do que acontece no nosso planeta, né, nesse campo de fluidos, nesse campo de vibrações. Chiquitá colocou: estamos colocados no meio de confrontamentos para nos definir, entre outras finalidades. E o detalhe é que, enquanto nós estamos no meio desses confrontos, nós vemos que nós recebemos instruções e aprendizados para tentar manter o nosso pensamento elevado. Por isso, então, como nós conversamos, né, ontem, no final do nosso trabalho, falando sobre o exercício constante que nós precisamos ter para fortalecer os nossos pensamentos, fortalecer essas vibrações mais elevadas. Então, é aquele trabalho de fraternidade, é aquele trabalho de caridade, é o estudo constante para a mudança verdadeira do nosso padrão vibratório, e não simplesmente pequenas oscilações. Eu fico bem enquanto nós estamos estudando, falando de coisas nobres, falando de coisas elevadas, aí eu vou para a minha vida cotidiana e tudo bagunça de novo. Porque aí, entre aspas, eu volto para a minha realidade. Porque a ideia é essa, né? Quando eu vou para um lugar desse, é como se eu saísse da minha realidade, vivendo naquele mundo superior, e quando aquilo acaba, eu boto os pés no chão e volto todo o meu tormento. E, na verdade, quando nós nos fortalecemos, nós vivemos esse padrão tanto no ambiente mais harmonizado, como nós levamos essa harmonia superior para esses locais de maiores perturbações. Então é esse exercício contínuo, constante, para a gente manter realmente o nosso padrão elevado onde quer que nós estejamos. Então nós estamos assim, vamos dizer, nessa fase inicial do aprendizado sobre essas questões da força do pensamento e das vibrações. E nós precisamos o tempo todo desse exercício contínuo. Na hora que eu acordo, do que eu faço todos os dias, na hora que eu vou dormir, manter sempre esse mesmo equilíbrio, esse mesmo padrão, esse mesmo nível, para que eu não viva essas oscilações. Né? Pois é a fase que nós estamos vivendo agora, né, de uma maior espiritualidade, e a doutrina tem contribuído bastante para isso também, vem trazendo instruções, mas a gente continua ainda, infelizmente, muito presos, né, nos nossos comportamentos equivocados. Né? Durante muito tempo nós vivemos assim, e nós temos muita dificuldade de nos desprendermos desse nosso passado. Né? E todos os espíritos trazem para nós essa ideia que é um momento realmente de grandes decisões, de realmente momentos decisivos, porque essa fase de transição planetária é quando começa então a trazer ali a separação daqueles que terão condições de avançar e aqueles que serão então, que passarão por esse retrocesso. Retrocesso nas experiências, não no seu grau evolutivo. Né? Então ele continua aqui para nós, né? Falando sobre aqui a presença desses muitos espíritos acompanhando essas preces que a filha fez em benefício da mãe. E prosseguiu nos comentários. Antes disso, né, só para a gente lembrar também, me veio a imagem agora do livro Voltei, quando então Frederico Figner, desencarnando, ele foi até aquela praia, acompanhado por Dr. Bezerra de Menezes e por outros espíritos também, onde alguns espíritos se concentravam para poder seguir em direção às colônias. Então, esse ambiente praiano, onde existe ali o pôr do sol, fora daquele tumulto das grandes cidades, né, junto à natureza, eles falam ali que existe uma vibração muito positiva. E nesses locais, que a gente já estudou também com o André Luiz, aqueles ambientes mais naturais, ambientes mais menos povoados, né, ou menos populosos, é onde muitos espíritos são levados para tratamentos espirituais, para saírem daquelas vibrações concentradas desses locais mais tumultuados. Então é aí que a gente começa a entender também a importância da natureza, a importância desses ambientes harmônicos que existem aqui no nosso planeta e que nós não valorizamos. Né? Nós simplesmente achamos que é um paraíso porque é uma paisagem bonita. Mas olhando da perspectiva espiritual, a gente começa a perceber a qualidade das vibrações desses ambientes fora daquilo que nós vivemos no nosso tumulto do dia a dia. Seguindo então. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento.
Então, nesse parágrafo pequeno também, nos comentários que ela falava sobre o trabalho e o perdão, que foi o tema daquele texto que elas acessaram, nós observamos aqui os benefícios que são oferecidos àqueles espíritos que, como nós vimos aqui, estão ávidos de luz, ou seja, eles desejam essa luz, eles querem essa melhora, eles querem esse tratamento, né, para as aflições que eles vivem, porque são espíritos que estão muito ligados ao mundo físico. São espíritos que não conseguiram se desprender dessa realidade material. Então eles querem ajuda, eles querem ser beneficiados. Tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Então são espíritos que se aproximaram daquela pequena reunião realmente com sinceridade em busca de ajuda. Como nós vimos em algumas descrições nas excursões de André Luiz, falando então daqueles espíritos que iam em busca daquelas colônias espirituais para pedir ajuda. E aí então nós víamos aquele grupo que pedia ajuda com sinceridade e aquele grupo que pedia ajuda, mas que por dentro ainda existia um grande endurecimento. Eles queriam, na verdade, sair do sofrimento, mas não queriam se transformar, enquanto outros buscavam ajuda com sinceridade, querendo realmente esse auxílio. E o próprio André Luiz viveu isso quando nós estudamos no livro Nosso Lar, no primeiro capítulo, que todos os espíritos que se encontravam naquele ambiente umbralino queriam sair do sofrimento. Mas poucos estavam realmente em condições de serem assistidos. E André Luiz acabou sendo um deles, depois de 8 anos, entre aspas, de passar por aquele purgatório, em que ele teve que expurgar ali todo aquele endurecimento, aquele orgulho, todas aquelas viciações, para chegar o momento em que os espíritos disseram: agora você pode ser atendido. Como também Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, falou para nós no livro Memórias de um Suicida. Quando ele então trouxe para nós a descrição do Vale dos Suicidas, mas nem todos que estavam ali estavam em condições de serem acolhidos, de serem assistidos. Então o espírito precisa demonstrar, de fato, estar em condições para isso, porque enquanto ele não se apresenta, ele vai sofrer e sofrer e sofrer, porque ele opta por esse sofrimento. E continua. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia o repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações à menina, viu-se Anésia a sós com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido, acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela, como que procurando pensar. Aulus fez significativo gesto a Teunília e exclamou: este é o momento exato. Cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Ou seja, vem aquele soninho gostoso e ela deixa a natureza agir, O sono veio, ela simplesmente deu aquela boa dormida, aquela boa cochilada. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Aqui a gente já conversou também em várias passagens que André Luiz comenta, que nem todos os espíritos que, nesse processo de desdobramento, se apresentam com lucidez. Aliás, nós estudamos isso também, Flávio? No livro Céu Azul, quando nós tivemos ali um grupo de jovens que estavam sendo preparados para o trabalho mediúnico, muitos foram levados para uma reunião no plano espiritual. Alguns estavam mais lúcidos, outros um pouco atordoados e outros completamente inconscientes daquela realidade. No livro Transição Planetária, Divaldo também trouxe para nós, através das orientações de Manuel Filomeno, se eu não me engano,
Então mostrava também muitas famílias, muitos casais em desdobramento se apresentavam no plano espiritual para se inteirarem daquele plano onde muitos espíritos de esferas mais elevadas reencarnariam aqui no nosso mundo através desses casais. Muitos deles simplesmente estavam lá, entre aspas, né, de corpo presente, mas o pensamento, a mente completamente desviada daquela realidade, né? Então, muitos de nós, quando nós passamos por essa emancipação, ficamos ali completamente embriagados, né, pelo sono, pelo cansaço, pelo apego à matéria. Mas outros espíritos, quando eles se emancipam, se apresentam ali com muita clareza, com muita lucidez, absorvendo ali tudo que é transmitido. Então continua, não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulus por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. Aqui também interessante essa colocação. As almas, quando associadas entre si, e a gente lembra que essas associações não são apenas associações matrimoniais. São ligações de afetos, são ligações de antipatia. Quantos inimigos se buscam durante essa emancipação, durante as noites que estão dormindo, para duelarem, para guerrearem, para se enfrentarem. Assim como também espíritos ligados por afeto também se procuram nesses momentos de emancipação. E esse afeto, como eu coloquei para vocês, afetos de diversas ordens. Quantas vezes nós encontramos ali espíritos de famílias que se encontram, espíritos de amigos que se encontram, de trabalhadores que se encontram, né, como nós já vimos assim, espíritos de médiuns que atuam, né, nas casas espíritas, durante a noite se juntam no plano espiritual para darem continuidade nas tarefas que estão realizando. Então essa questão das afinidades, ela tem uma complexidade muito mais profunda do que nós supomos imaginar. A força dessas ligações. Por isso que essa mesma imantação magnética acontece, por exemplo, quando nós temos espíritos que, ao reencarnarem, se procuram. Kardec comentou sobre isso. Aliás, os espíritos responderam a Kardec lá no Livro dos Espíritos, falando sobre as afinidades no mundo físico. Simpatias, né? Então espíritos que reencarnam e, como os espíritos colocaram, se buscam no meio da multidão. Que força é essa que faz com que os espíritos se busquem, se reconheçam? É exatamente essa imantação magnética. E isso, como eu coloquei para vocês, acontece de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou mesmo de uma forma de comprometimento. Um casal, por exemplo, que se compromete no plano espiritual para uma reencarnação de um trabalho de reconstrução, uma reencarnação ali que traz elementos, né, de expiações, de provas, esses espíritos se buscam, se juntam e, por exemplo, seguem seus caminhos juntos pela necessidade. Então essa imantação magnética é como se fosse ali uma conexão formada entre esses espíritos, de acordo com um determinado tipo de comprometimento que eles têm, para fazer com que eles se aproximem naturalmente. Não é à toa que o indivíduo nasce aqui no Brasil, por exemplo, reencarna aqui no Brasil, o outro reencarna lá no Japão, e por motivos que nós desconhecemos, as coisas vão se juntando até que eles se encontram.
Então é algo muito interessante também da gente perceber isso. E a mesma coisa também acontece quando nós temos aqueles espíritos que têm essa conexão, mas não podem se aproximar. Exatamente porque, comprometidos com questões diferentes, não podem se aproximar por um ou outro motivo, positivamente ou negativamente. Tico até colocou a concentração em uma delas, né, faz esquecer a outra, assim como a gente viu aqui agora, como aconteceu com a Nésia, né, que ela, focada no marido com essas preocupações, acaba não se concentrando naquilo que é mais importante. Ou nos comprometimentos que nós temos aqui também. Então, mais uma vez, Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera a nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o grupo, diversas entidades estranhas para nós, formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. Então, eram ali os encarnados, formando aquele grupo de espíritos afins, né, ali vivendo todas as viciações e tudo mais, e em torno deles, agora do plano espiritual, espíritos, entidades viciosas, vampirizando aquele grupo. Então, encarnados e desencarnados numa comunhão de intenções, de sentimentos, de ideias. A mesma coisa que foi observada nos capítulos anteriores que nós vimos, naquele período em que o grupo aqui de André Luiz saía de um centro espírita para ir a outro. No meio do caminho chegaram naquele restaurante que nós estudamos, e ali dentro então pessoas, né, envoltas em bebidas, cigarros, intenções e tudo mais, e junto deles ali um grupo de espíritos também se aproveitando daquele mesmo ambiente, daquelas mesmas emanações. E continua. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ou seja, né, piadinhas, né, e comentários, aquela coisa toda. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Aqui também, né, um simples parágrafo aqui, mas que traz algo bastante importante. Quando nós temos, então, essas ligações que existem no plano espiritual, e durante essas emancipações, esses espíritos se procuram, ou um espírito procura o outro, e registra determinados comportamentos, quando esse espírito que observa aquela situação volta para a sua realidade física e desperta, ele não guarda os fatos que ele presenciou, mas ele registra as impressões. É aí então que nós vemos ali angústias, tristezas, depressões, frustrações, ciúmes exacerbados, inveja. E isso vai intensificando porque ele olha para a pessoa e começa a sentir aquela antipatia, ele não sabe por quê. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, uma relação de infidelidade. Ela alimenta na mente dela imagens, comportamentos, né, as condutas do esposo com essa outra pessoa. Mas ela pensa assim, né, eu estou imaginando coisas, porque eu estou vendo um pequeno detalhe e eu fico criando um circo em volta disso tudo. E na verdade não é a imaginação, é o registro que ela viu nessa condição de emancipação, e depois no plano espírito, no plano físico, ela não lembra dos fatos, mas guarda essas impressões. Então, quantas vezes nós vimos histórias que falam sobre isso, né? Os casais sofrendo ali um grande problema porque existem comportamentos equivocados, porque o outro registra inconscientemente esses fatos, percebendo pelas vibrações, por essas imantações magnéticas, ou mesmo de uma forma presencial, agora no plano espiritual, vendo os fatos acontecerem. Então a pergunta que nós vimos aqui, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. A pergunta, ela vai se lembrar disso? Agora outra pergunta, ela vai guardar essas impressões que ela viu?
por aquilo que nós estudamos, fica muito bem registrado. Então ela vai acordar com aquele mal-estar, aquela angústia, aquela decepção. Quando o marido chegar, ela vai ficar mais entristecida ainda, e de repente ela não sabe por quê. Não foi pelo fato apenas dele sair de casa. Foi o fato dela, a emancipação, presenciar aquilo tudo. E continua. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos em via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou a paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se. Não perca a esperança. Esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou os compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora, chamada Abrios, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador, com estranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino, Aulus, porém, cortou-lhe a frase acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, não há a recear se a jardineira está vigilante. Nada há a recear se a jardineira está vigilante. Nesse ponto, das belas palavras do instrutor, a mãezinha da Márcia voltou-se para ele à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-se. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lamentáveis enganos. Antes de continuarmos aqui, então, que a gente vai entrar agora numa outra linha de raciocínio. Essa parte colocada anteriormente por Aulus para Anésia, falando sobre o propósito do casamento, ele é bastante enriquecedor para a nossa compreensão. Primeiro ele diz assim, né? Como é que foi colocado para nós aqui em cima? Está aqui. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Então a nossa visão desses relacionamentos que são formados aqui entre nós, a impressão que dá é que
São formalidades que nós criamos? Pô, com certeza, Flávio, com certeza. Estudar e reestudar, porque esse trecho aqui é extremamente valioso. Ele serviria, por exemplo, somente esses 2 parágrafos que nós lemos, por exemplo, para um encontro de casais de vários fins de semana. Porque a ideia que nós temos do casamento, né, essa ilusão que nós criamos, é exatamente aquela ideia de que o casamento tem o objetivo de fazer com que os dois sejam felizes para sempre. Mas não simplesmente uma experiência, ou não uma experiência que nós vivemos em que 2 espíritos se comprometem numa relação mais íntima, e eu digo mais íntima no sentido geral, a intimidade dos sentimentos, a intimidade das ideias, a intimidade da troca de experiências, da construção que um pode oferecer para o outro, enfim. São relações diversas que servem inicialmente, né, para que os espíritos se reequilibrem, para que os espíritos, toda fantasia gostosa, né? Toda fantasia prazerosa, e é assim que a gente vive, né? Então você pensa no casamento, com a festa do casamento, com todas as alegrias e ilusões que acontecem na fase do namoro. Então você vai para o altar dizendo que você vai realizar o seu sonho e vai ser feliz para sempre e tudo mais, né? E aí então, mas é o que a gente sabe fazer, Tico e Teco. Nós criamos os nossos filhos assim, porque nós fomos criados assim, e muitas gerações ainda continuarão sendo criadas assim. Até que nós mudemos o nosso entendimento sobre a realidade espiritual, de percebermos que quando nós lemos aqueles textos que falam sobre casamentos missionários, casamentos provatórios, casamentos expiatórios, nós vemos que não é aquela questão de você formalizar a relação de 2 pessoas, assinando documentos ou se colocando de frente de um altar, imaginando que a sua felicidade vai ser construída a partir dali. Quando nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as famílias consanguíneas e as famílias espirituais, aí nós entendemos que os verdadeiros casamentos, no sentido de juntar 2 almas afins, acontecem no plano espiritual. Você não vai conhecer alguém aqui por acaso, tropeçar em alguém e dizendo, você foi o eleito para me fazer feliz para sempre. É algo que é sempre construído com muito trabalho, durante muita depuração entre os dois, a construção de afinidades, a construção de intenções, o amparo mútuo, a amizade que vai se aprofundando cada vez mais. Então, esse amor, nesse sentido, da relação afetiva entre 2 pessoas, ele é um processo. Ele não é simplesmente uma conquista. Eu encontrei o amor da minha vida. Não, você construiu o amor para toda a sua vida. E você teve uma reciprocidade com a troca com aquele outro que pensa da mesma forma. Então, no caso dela, ela pensa assim, mas eu vim aqui para ser feliz, eu casei para ser feliz e eu estou sendo infeliz. E aí então é que Aulus coloca para ela, você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço de sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar no futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Então a gente começa a perceber que o comprometimento no plano espiritual, né, Didima? O comprometimento ele tem objetivos de reconstrução. E nessa fase em que nós nos encontramos, de um mundo de provas e expiações, portanto, somos espíritos que necessitam de provas e expiações, todas as relações que nós vivemos hoje, relações entre casais, relações entre pais e filhos, relações entre colegas de trabalhos, seja o trabalho profissional, seja o trabalho numa casa espírita, são sempre reaproximações de reconstrução. Quando nós temos no Evangelho a passagem de Jesus que diz que a felicidade não é desse mundo,
Significa que as nossas relações não têm por objetivo nos fazerem felizes, mas nos preparar para a felicidade. Porque depois que nós estivermos reequilibrados, nós não teremos mais preocupações de ficar olhando para o passado. Aí nós podemos olhar para o futuro. Mas enquanto nós não resolvermos essas pendências anteriores, não adianta a gente ficar imaginando, olhando para o alto da montanha, é como eu quero ser feliz no alto daquela montanha, sendo que atrás tem todo um trabalho para ser feito. Nós não daremos um passo adiante se nós não resolvermos o passado anteriormente. E essas relações que vão nos aproximando uns dos outros, em especial nesse caso de que nós estamos tratando de uma relação matrimonial, está juntando ali dois espíritos que têm ali determinado tipo de comprometimento, pode ser um comprometimento mais problemático, pode ser um comprometimento menor. Muitas vezes dois espíritos se juntam para resolverem comprometimentos com os filhos que virão. Então, cada posição que nós ocupamos dentro de um círculo familiar nos oferece um tipo de experiência. Nós já falamos sobre isso. As configurações familiares nos colocam na condição de marido, ora na condição de esposa, vivendo as experiências do sexo feminino e do sexo feminino na forma como cada um vive suas experiências. Nos coloca na condição de filhos, em que somos subordinados a pensamentos dos nossos pais. Nos coloca na condição não apenas de marido e mulher, de casais, mas de pais que têm que orientar os filhos. Na condição de irmãos, de avós, de netos. Cada posição que nós temos nos proporciona uma experiência diferente. E muitas vezes, como nós já colocamos também, nós vivemos várias experiências ao mesmo tempo. Porque eu sou casado, tenho a minha esposa, porque eu tenho meus filhos, então eu sou marido, eu sou filho, sou pai, sou irmão, sou cunhado, sou genro. Cada situação apresenta uma experiência diferente. E a tendência é que, conforme a gente vá tendo melhor esclarecimento e alcançando um equilíbrio maior, que essas relações se tornem cada vez menos conflituosas, ou, por outra perspectiva, se tornem cada vez mais saudáveis. Até que chega um momento em que, quando nós nos depuramos o suficiente para não termos mais a necessidade de vivermos essas provas e essas expiações tão dolorosas, porque o nosso passado já foi resolvido, aí então nós nos aproximamos da nossa família espiritual. Porque essa família espiritual que nos proporciona esse sentimento de felicidade, de prazer, muitas vezes nós não podemos conviver com eles ainda. Porque a família espiritual fica nos observando à distância, nos dando apoio, enquanto nós resolvemos as nossas questões pessoais. Porque o nosso passado ele é repleto de conflitos que nós criamos. Conflitos íntimos, conflitos de convivência, então nós temos que indo resolver gradualmente todas essas questões para chegarmos no momento, voltarmos ao plano espiritual, dentro daquela expressão de espíritos completistas, chegarmos no plano espiritual com aquela recepção de espíritos que conquistaram a liberdade, para dizer assim, olha, hoje eu sou um espírito livre, para fazer o que eu quiser. Só que agora, pelo fato de nós sermos livres do passado, esse o que eu quiser diz respeito exatamente à construção verdadeira dessa felicidade que eu desejo. E aí então essa reaproximação não será mais uma reaproximação para a resolução de conflitos. Vai ser de fato uma reaproximação de construção. Porque aí então eu vou me juntar naqueles casamentos felizes que nós imaginamos nos mundos mais elevados. E quando eu falo mais elevados, eu não falo de mundos perfeitos. Eu falo de mundos um pouco melhores do que o nosso. Eu me lembro da viúva Folon, um dos espíritos que Kardec entrevistou lá no livro Céu e Inferno, que ela dizia assim, essa foi a última encarnação que eu vivi aqui na Terra. Eu vou viver naquele planeta, perto daquela estrela, e ela aponta e coisa e tal. Que ali, pelo fato dela desencarnar como os espíritos, um espírito feliz, ela vai então viver como um espírito feliz. Portanto, ela vai reencontrar os espíritos amigos com quem ela tem afinidade nessa condição de felicidade. Aí então os casamentos acontecem assim, eu encontrei o amor da minha vida, vamos dizer assim.
E aquele que encontrou com ela também vai dizer, eu também encontrei você, que é o amor da minha vida. E nós seremos felizes juntos para sempre, enquanto nós quisermos. Mas enquanto nós não resolvermos essas questões, as coisas são trabalhosas. E aí então depois aqui no outro parágrafo, bom dia, abraço. Aqui no outro parágrafo mostra então essa questão de auxílio. De um marido doente, afetivamente, psiquicamente, aquela que interfere no lar também é uma outra irmã, inclusive chamou a atenção dela, colocando nela esse espírito diabólico, como aconteceu anteriormente, né? Engraçado que a Nésia chamou ela de espírito diabólico, e a outra, né, a irmã Teonília, a chamou também de espírito perverso. E nos dois casos o Aulo falou, não fale assim. Como foi colocado, não se refira a ela assim com palavras amargas. É também nossa irmã vitimada por lamentáveis enganos. Então essa ideia que nós temos de que nós nascemos para a nossa felicidade é na verdade um pensamento não apenas infantil, como é um pensamento egoísta. Porque nós reencarnamos na verdade aqui no nosso mundo para a resolução de conflitos que nós criamos no passado, mas também com o trabalho de auxiliar aqueles a quem prejudicamos. E esses espíritos, tanto o marido como essa que interfere na família, são espíritos que precisam de auxílio, já que ela se vê numa condição melhor. Então a gente foca muito naquela ideia, não porque no meu casamento ninguém se mete, porque meu casamento só serve para isso, meu casamento só tem esse objetivo, mas todos aqueles que se aproximam de nós, né, a nossa felicidade fica conforme a gente vai alcançando essa liberdade, Chaconete. Porque nós não podemos ser felizes em detrimento da infelicidade dos outros quando nós temos essa responsabilidade. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, nós não conhecemos a história desses espíritos. Porque a nossa felicidade não depende do casamento. A nossa felicidade não depende do trabalho. A nossa felicidade depende do nosso estado de espírito. Porque o indivíduo ele pode ser feliz estando casado ou não, tendo o trabalho que ganha uma fortuna ou tendo um trabalho que ganha pouco. Então a gente condiciona muito ainda, e os espíritos insistem em dizer isso para nós, que a nossa felicidade não depende dos outros, depende de nós. Mas nós desejamos, de qualquer forma, né, sempre assim, se eu estou me comprometendo com aquela pessoa, eu serei feliz com ela porque ela vai me fazer feliz. Mas e se ela falhar, como nós vemos aqui nesse caso que nós estamos estudando? Então eu vou ser infeliz? Então o problema é meu, não é dela. Porque eu coloquei nas mãos delas essa responsabilidade. Mas a responsabilidade é nossa. É um processo difícil, nós entendemos isso na teoria. Isso fica muito claro para nós quando nós estudamos assim e vemos, né, esses textos tão elucidativos, tão claros. Mas a vivência disso para nós é muito complicada. Porque apesar de nós olharmos de uma forma transcendental, ou seja, saindo dessa realidade material e vendo a nossa condição espiritual, de espíritos imortais, olhando para o passado, olhando para o futuro, na teoria para nós isso é encantador e é bastante claro. Mas quando nós voltamos para a nossa realidade, porque nós não conseguimos ainda juntar esses dois aspectos, nós voltamos para a nossa vida, para a nossa relação, para os nossos problemas, e aí então essas ideias vão se diluindo. Como se fossem vapor que vai se dispersando pelo ar. Mas a gente traz de volta tudo isso e começa a pensar de novo, eu não posso esquecer que eu vim aqui para poder trabalhar pelo meu crescimento espiritual. E a felicidade vem como consequência. Porque nós vivemos em função da felicidade, mas nós nos esquecemos do trabalho que tem que ser feito para alcançar essa felicidade. Eu vim para crescer espiritualmente, guardemos bastante isso. A felicidade virá como consequência. Tico Té colocou em cima, né, nosso carrão, nossa linda roupa, nossa linda mansão, não passam de ilusões para a alma, né? Ilusões confortáveis, prazerosas, né? Que acabam realmente nos embriagando. O Flávio colocou, muitas vezes a gente acha que os outros é que trarão a nossa felicidade, né? Ilusão e transferência, sim, lamentavelmente.
André colocou, né, achei interessante que ele não chamou de pessoas ruins, mas de pessoas menos boas, né? Muito importante esse detalhe, porque sempre taxamos de pessoas ruins, mas etc, né? Grande aprendizado para mim, para nós, né? A felicidade do espírito, na maioria das vezes, difere da material. É porque nós vemos, né, como eu sempre coloco para vocês, os nossos sentidos, ver, ouvir, olfato, paladar, tato, esses nossos sentidos, eles são muito fortes. O nosso corpo exerce uma influência extremamente intensa sobre nós. Por isso, a nossa realidade material, para nós, é a única realidade. E a questão do espírito ainda é para nós um elemento de fé, não de convicção. Nós temos o esclarecimento, nós espíritas, nós que estudamos, temos um esclarecimento sobre as questões do espírito, mas nós ainda vivemos como seres materializados. Então, pelo fato de nós estarmos aqui vivendo na matéria, é natural que nós busquemos a felicidade na matéria. Para uns a felicidade é ganhar na loteria, para outros a felicidade é ter um bom casamento, para outros a felicidade é ter um bom emprego, para outros a felicidade é viajar e coisa e tal. Como é que a gente pode imaginar algo diferente disso, se todos os nossos sentidos apontam essa como sendo a única realidade? Então é natural que a gente tenha essa confusão, que a presença dessa realidade na nossa vida seja bastante contundente para nós. Mas conforme a gente vai fortalecendo essa nossa convicção, a gente vai vivendo, sem dúvida nenhuma, querendo alcançar essa felicidade, mas a gente vai trabalhando com mais moderação. Porque a gente pensa assim, mas espera aí, se eu ganhar na loteria e começar a gastar dinheiro para tudo quanto é coisa, eu sei que isso não vai dar certo. Porque a gente já entende que no momento em que nós desencarnamos e voltamos para a nossa realidade espiritual, tudo isso fica para trás. Então a gente vai começar a trabalhar com um pouco mais de moderação. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro, mas eu vou aproveitar algumas coisas boas. Mas eu vou fazer isso de um modo saudável. Eu vou pegar uma parte do dinheiro, vou gastar com viagem, e a outra parte eu vou fazer um pouco de caridade. É uma coisa meio infantil, mas é um primeiro passo. Porque antes disso a gente ia pegar todo o dinheiro e ia gastar só com os nossos interesses. Agora a gente já pensa um pouco no outro. Depois de uma terceira vez que a gente ganhar na loteria numa próxima encarnação, a gente vai falar assim, não, peraí. Eu vou pegar isso aqui agora e vou investir realmente no que é importante para ajudar as pessoas que precisam. Então a gente vê que o prêmio da loteria vai mudando de direção ou de qualidade conforme a gente vai se transformando também. Marion colocou, né, ainda pensamos nos relacionamentos como o outro vai me fazer feliz e não eu o fazer feliz. Ainda começa por esse lado, né? Então, na verdade, não é questão assim de fazer o outro feliz ou não. Vamos trabalhar junto para isso. É o melhor caminho que a gente tem, né? O Braço colocou a vontade do espírito mediano, de mediano a acima, é de ganhar o universo, né? Quando a gente começa a alcançar o esclarecimento, né, Braço? A gente olha para o mundo e olha para o universo com uma forma diferente. Mas para aqueles espíritos ainda apegados, né, essa é a única realidade para nós. Chaconete colocou, né, o outro chega para completar a nossa felicidade que já existe. Eu vejo de um modo diferente, Chaconete. Eu coloco assim, o outro chega para compartilharmos as nossas felicidades que já existem. Então assim, eu consegui alcançar o meu equilíbrio e o outro tem o equilíbrio dele. Vamos compartilhar o que nós temos de melhor e vamos trabalhar para melhorar aquilo que nós não conseguimos ainda. Agora, quando nós atribuímos ao outro a responsabilidade de nos fazer felizes, nós nos esquecemos que ele também quer ser feliz. Então eu quero que ele me dê o que eu preciso, mas eu esqueço do que ele precisa. É aí que surgem os tantos e tantos conflitos. Infelizmente. Fatival colocou, né, quando lemos o livro Nosso Lar, podemos ver que estar bem é não sentir cansaço, é trabalhar com calma e equilíbrio. Feliz é estar bem com a vida e com todos, né? Exatamente, essa é uma definição assim perfeita.
Então a gente vê assim que de tudo aquilo que a gente viu aqui, né, de você trabalhar com disposição, você trabalhar com objetivo, sentir o prazer de um dever cumprido, de você proporcionar o bem para o outro, a gente viu que não tem nada de material nisso. Então o material, a gente lembra que tudo aquilo que é material serve para nos trazer conforto e segurança. Esse conforto e segurança nos dá condições de trabalhar efetivamente para a nossa felicidade, desenvolvendo esses valores do espírito. Só que nós usamos esse conforto e essa segurança para nos desequilibrarmos. Infelizmente a gente não sabe lidar com isso ainda. Por isso muitos espíritos optam, quando reencarnam, uma vida de trabalho duro. É aquela coisa assim, olha, eu não passo fome, mas eu não posso parar de trabalhar. Porque se nós pararmos de trabalhar, aí então a nossa mente desequilibra, porque a gente começa a gastar a nossa energia com aquilo que não é produtivo, aquilo que é inútil. Então o trabalho para nós, né, o que nós chamamos de labor-terapia, não é apenas o recurso, né, que nós temos para a nossa sobrevivência. É, na verdade, aquilo que vai nos manter ocupados para desenvolver valores que nós precisamos. Então o trabalho enobrece o homem, é o ditado popular, né? Agora, enobrece em que sentido? A esmagadora maioria de nós não tem essa compreensão, mas é exatamente quando nós nos ocupamos, quando nós investimos o nosso intelecto, concentramos os nossos esforços em algo que é produtivo, mesmo que seja o básico para a nossa sobrevivência, nós vamos desenvolvendo atributos que somente como espíritos nós vamos compreender. Agora imaginemos se nós viéssemos para cá e encontrássemos tudo pronto e não precisássemos fazer nada. Dá para imaginar o caos que seria aqui a nossa vida? O caos que seria o nosso mundo? Porque todo mundo ia passar o tempo buscando prazeres. E pior, que seriam dos piores prazeres, né? Dos mais destrutivos, dos mais viciantes. Por isso o trabalho para nós é uma ocupação. Porque, como diz o ditado popular, a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então o trabalho para a sobrevivência é uma ocupação necessária que nós precisamos. Trabalha para você não pensar besteira. Se ocupa para você não fazer besteira. E mesmo trabalhando e ocupados, a gente consegue encontrar tempo para fazer besteira, né? Mas conforme o espírito vai gastando essas energias, criando essas dificuldades, as encarnações futuras tendem a trazer para ele cada vez mais restrições. Então ele vai chegar para uma programação reencarnatória e vai dizer assim, olha, eu não quero ter tempo sobrando para nada. Eu quero sair de casa para trabalhar, voltar para casa, chegar em casa, ter minha família, que vai ter uma situação que vai me ocupar, eu quero ficar 24 horas por dia ocupado. Essa é uma das formas que os espíritos escolhem para sair dessas viciações. Porque antes ele falava assim, eu trabalhava 6 horas por dia, ganhava bem, chegava em casa, não tinha nada para fazer, eu inventava coisa para fazer. Só que só inventava coisa destrutiva. Então ele vai se ocupando, se restringindo, até que ele chega uma hora que ele fala assim, bom, eu aprendi a lição. Agora eu posso me ocupar para a minha sobrevivência e o resto do tempo eu uso de uma forma produtiva. A gente vai se educando, encarnação após encarnação. Dudu colocou, né, ninguém completa a felicidade do outro, né, ele complementa, contribui, ajuda para que a infelicidade não se faça presente, né, o compartilhamento de experiências, né. O Tivita colocou quem ganhar o universo, né, e acaba não ganhando nem a Terra, né. É a história de Ícaro, né, que ele começa então a voar cada vez mais alto em direção ao Sol. Quando chega lá em cima, as asas derretem e ele despenca. Então é assim que funciona, né? Dudu colocou, né, é aí que a gente se sente feliz, né, até que algo atrapalhe esse momento, né, e nos sentimos tristes e infelizes novamente. Será que somos felizes o tempo todo, né? Felicidade não é desse mundo. Nós viemos aqui para trabalhar e muito para a construção, mas a gente está carregando entulho ainda para construir o alicerce desse palácio que nós vamos construir. Então, vamos lá, pessoal, só para a gente poder avançar um pouco mais aqui. Deixa eu ver quanto que falta para nós. Deixa
Deixa eu ver aqui, página tal. Vamos continuar amanhã, porque tem aqui esse trecho. Vocês viram só, né, que num parágrafo que a gente está trabalhando aqui, tomou aqui uma boa parte do nosso estudo, né? Então eu não quero passar as próximas páginas de um modo muito rápido para a gente não perder esses detalhes de reflexões aqui para nós, né? Mas é isso, né? Então nós paramos aqui na página número 99, quando então Aulus chama a atenção para que ela não se refira àquela mulher como um espírito diabólico, né? Mas vendo tanto nela como no esposo, tanto nela como no marido, dois espíritos doentes que ela precisa ajudar. Então esse orgulho que nós trazemos, esse egoísmo, né, essa visão limitada, faz com que nós vejamos o casamento como algo que depende de fidelidade, que depende de felicidade que o outro vai me proporcionar, depende disso, depende daquilo, e nós nos esquecemos da missão. A missão é mais importante que tudo. E a missão é o nosso crescimento, e não simplesmente o nosso amor próprio, que nós reencarnamos com esse valor, né? Com essa ideia. Então nós temos ainda que reformular tanto a nossa visão sobre uma série de comportamentos, série de relações que nós temos aqui no mundo físico. De entender, por exemplo, que dois espíritos que se juntam, não é o casamento que corre o risco de dar errado. É o casamento que tem que ser trabalhado para dar certo, mesmo diante dos erros que acontecem. Porque o casamento não é só a união de dois pombinhos. É a união de dois espíritos comprometidos com o passado. E se são dois espíritos comprometidos e são dois espíritos imperfeitos, imperfeições vão acontecer. É difícil lidar com isso, a gente não sabe ainda. Mas só de ter essa visão um pouco mais ampla dessa realidade já é algo muito produtivo para nós, muito construtivo. E não apenas do que diz respeito ao casamento, né? Mas do que diz respeito às nossas relações em geral. Quando a gente vê, por exemplo, pais que se queixam dos filhos, né, dizendo: eu não tive a felicidade de ter um bom filho. Os pais, eles têm missões. Eles não vieram para esperar que os filhos tragam para eles orgulho, felicidade. A missão deles é ajudar esses espíritos. Então, tudo aqui para nós, a missão dentro de um casamento, a missão na paternidade, a missão dentro da sociedade, são missões, missões e missões. E aí a gente pergunta, né, quem serão os espíritos missionários